Olá, tudo bem? Para essa questão eu vou fazer aqui com você alternativa a alternativa e eu quero deixar claro que ela não é tão correta, tem considerações erradas sobre ela, tá? Mas analisando o contexto geral da questão, como você saberia que é para considerar o que a gente considera? Se você não considerasse, não teria outras certas, então tem que considerar, tudo bem? A questão aqui, que a consideração errada que ele fez, foi de que quando a força aplicada fosse igual à força de atrito estático máxima, o corpo entraria em movimento. Contudo, quando a gente tem a força aplicada igual à força de atrito estático máximo, as forças se anulam e existe ainda o equilíbrio e o corpo permanece em repouso, tudo bem? Então, teoricamente, não deveria ser. Mas algumas questões dos vestibulares consideram assim fazer o quê? Você pode encontrar várias questões na plataforma até que tem essa consideração. Tá errada, mas se você não considerar, você não vai achar nenhuma alternativa certa. Então, quando isso acontece, você considera e saiba que é um costume errado dos vestibulares, infelizmente, tá? Então, a gente tem aqui a força aplicada e tem a força de atrito, tá? Peso e normal, existe um equilíbrio vertical, eles se anulam, então essa daqui fica mais a par para a gente usar na força de atrito estático. A força de atrito é contrária ao sentido do movimento e a força aplicada é no sentido de empurrar o bloquinho. Então, eu tenho que, no caso lá da 20 newtons, a força aplicada deveria ser igual à força de atrito estático máximo, para que no contexto da questão, esse bloco iniciasse o seu movimento. A gente sabe ali que a força aplicada, né, para que ele inicie o seu movimento, é de 20 newtons. Mas essa força teria que ser capaz de superar essa força de atrito. Contudo, a questão considera que pode ser igual, tá? Então, aqui eu tenho μ vezes normal, que é a força de atrito estático máximo. Então, a normal é igual ao peso, porque tem aqui, ó, o equilíbrio vertical. Venho aqui e substituo. Se o peso é m vezes g, eu venho aqui e substituo a normal, de que a normal é igual ao peso. 20 da força é igual a μ vezes m vezes g da normal. 20 é igual a μ vezes 8 vezes 10, né? Massa é 8, gravidade é 10. Isso aqui dá 80, passo dividindo. O μ é igual a 20 sobre 80, que é igual a 1/4, que é igual a 0,25. O mais correto, eu até anotei aqui do ladinho, é que o atrito, coeficiente de atrito aqui, né, estático máximo fosse menor do que 0,25, para que esteja de fato correta, né, com todos os princípios da física. Mas a gente considera ali, pela questão das alternativas, se a gente não considerar não tem certa, a gente entende que o μ vai ser 0,25. Contudo, a gente já engata aqui na 0,2, que fala que se a força aplicada for de 10 newtons, a força de atrito é de 15 newtons. Na verdade, não. A força de atrito estático ela é sempre igual à força produzida enquanto há um repouso, enquanto há um equilíbrio. Por quê? Se você está em repouso, aqui, ó, eu tenho aqui o repouso, é uma situação de equilíbrio. E a situação de equilíbrio é uma situação de força resultante igual a zero, força resultante nula. Se a minha força resultante é nula, é normal já se anula com o peso. Então, a força de atrito precisa se anular com a força aplicada. Por isso que quando a gente tem o bloquinho em repouso, a força de atrito é sempre igual à força aplicada. Tanto que o gráfico da força de atrito, ele é assim, ó, ele parte do zero, ele cresce, 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 cresce até o atrito estático máximo. Daí aqui a gente tem isso aqui, ó. É porque sai do atrito estático máximo e diminui bruscamente para o atrito cinético, tudo bem? Então aqui, na verdade, força de atrito estático é sempre igual à força aplicada, tudo bem? Por isso que, teoricamente, aqui não anularia, mas para a questão vai anular, tá bom? Então, aqui a gente vem e faz. Outro posicionamento sobre essa questão aqui é que o μ, né, o coeficiente de atrito estático é menor do que 0,25, por quê? Quando a força aplicada aqui é zero,
o μ também é zero, então o μ vai crescendo até achar o atrito estático máximo, depois ele diminui para o μ cinético, né, que é o coeficiente de atrito cinético. Então, deveria ser menor do que 0,25, porque ele começa aqui no zero e vai crescendo. Aí aqui a 2 a gente já viu que tá errada, né? A 1 tá certa teoricamente para a questão. 0,4. A gente tem a aplicação de um bloquinho de 10 kg em cima do bloquinho de 8 kg, tá? O que vai acontecer? Eu quero aplicar uma força aqui, de forma que a força de atrito ainda atue com o mesmo coeficiente que a gente descobriu lá em cima. E com esse coeficiente, a gente consiga botar esses dois bloquinhos em movimento. Como a gente quer que eles entrem em um movimento sem um movimento relativo entre eles, ou seja, sem o bloquinho de 10 kg deslizar sobre o bloquinho de 8 kg, a gente considera que esses dois bloquinhos vão ser iguais, tudo bem? A força de atrito estático aqui se anula com a inércia desse bloquinho. Então, para que ele fique em movimento, para que ele fique em repouso um sobre o outro, e a partir disso eles atuam como um único bloquinho que você aplica a força aqui embaixo e eles se movem juntamente. Então, nesse momento, a força tem que ser igual à força de atrito. A força, que é o que a gente quer descobrir, é igual a μ vezes a normal. A normal inclui toda a normal que está sendo realizada no plano. Afinal, a normal é a força de compressão. Então, o tanto que está comprimindo aqui no plano é o valor da normal. Se eu tenho tanto o bloquinho de 10 quanto o bloquinho de 8, então a normal é a soma dessas massas vezes a gravidade. 0,25 vezes 180, né? 18 vezes 10 dá 180. E eu tenho que a força é de 45 newtons. O correto seria falar, a força aplicada deve ser maior do que 45 newtons. Mas, considerando aí os princípios, né, que a questão está tomando, está correta. 0,8. Para a gente quer saber como é que vai ser a aceleração quando a força aplicada for de 50 newtons. Nesse momento, a gente já vai ter uma força de atrito cinético. Por quê? Porque esse bloquinho já vai estar em movimento, né, com aceleração. Então, eu posso dizer que a força resultante, que é a que vai definir a aceleração desse corpo, é igual à força aplicada menos a força de atrito cinético. Isso nada mais é do que a soma vetorial dessas duas forças, como elas estão em sentidos opostos, elas se subtraem, formando essa equação aqui. A força resultante é massa vezes a aceleração, a força aplicada é 50 newtons, o coeficiente de atrito cinético é 0,125 e a normal é 80 newtons igual ao peso. 8 vezes a aceleração é igual a 50 menos 10, que é o resultado dessa continha. 50 menos 10 dá 40, 8 vezes A é igual a 40. 40 dividido para 8 é igual a aceleração, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, sim, está correta essa daqui. A 16 é um pouquinho mais complicada do que essas, tá? A gente tem que se basear pelos ângulos que ele dá ali, ó. Nós sabemos o seguinte, aqui a força de atrito vai estar atuando, vai ter o peso, que ele vai se decompor em PY e PX, vai ter a força normal, e a partir disso a gente tem que calcular. Se esse bloquinho, né, conseguisse entrar em movimento, pelas considerações da questão, o PX deveria ser minimamente igual à força de atrito estático, certo? Aqui, ó. Força de atrito estático que a gente já sabe o coeficiente de atrito. Aqui, ó, PY é igual a normal, porque eles se anulam. Então, a força de atrito estático deveria ser igual a PX. μ vezes a normal é igual a PX. A gente sabe que a normal é igual a PY, tá? Só pra gente conseguir relacionar aqui depois. Então, ó, eu venho aqui e faço a decomposição dessas forças e formo o triângulo com todas as decomposições do peso, chegando nessa alternativa aqui. O ângulo que existe no plano é sempre igual ao ângulo que está entre PY e P, pela semelhança de triângulos, tá? Então, aqui, ó, 10 graus eu tenho a tangente, né? Eu estou relacionando com a tangente porque a alternativa me deu a tangente. Então, aqui, se eu calculo a tangente de 10 graus, PX sobre PY, né? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fica a tangente de 10 graus é igual a PX sobre PY. Como PY é igual a normal, eu tenho que a tangente de 10 graus é igual a PX sobre normal.
Se eu passo a normal aqui dividindo, eu tenho que o coeficiente de atrito estático máximo é igual a Px sobre a normal. E daí você vê que, substituindo pelo aqui o que a gente encontrou, o coeficiente de atrito estático máximo para que existisse movimento, para que Px conseguisse ser igual à força de atrito estático máximo, e assim fosse possível aplicar essa força, né, e entrar em movimento, o μ deveria ser igual a tangente de 10 graus. Mas nós sabemos que o μ é 0,25 e o arco tangente 0,25, ou seja, o arco é o valor do ângulo, né, que dá uma tangente de 0,25 é igual a 14 graus. Então, tangente de 14 graus é maior do que a tangente de 10 graus. Tangente de 14 graus é maior do que a tangente de 10 graus. Então, o μ estático ele é maior, né, o μ estático máximo é maior do que o μ estático que está sendo aplicado aqui. Então, o bloquinho permanece em repouso e não se movimenta, não.